Olá, que bom ter você aqui no Juris 360 Lab. A gente agradece muito a companhia para essa nossa análise. Olá. Vamos olhar de perto, né, as decisões mais recentes e importantes dos tribunais superiores. Hoje o foco é o STJ. Isso mesmo. A gente vai explorar juntos o informativo de jurisprudência número 792 do STJ. Ele saiu assim no finalzinho de outubro de 2023. Recente. E este é o nosso primeiro bloco de análise. Selecionamos 6 julgados bem variados e que achamos cruciais. Ótimo, então bora mergulhar nessas primeiras decisões. Vamos começar com o direito penal, um tema repetitivo, o 1202. É sobre estupro de vulnerável, né? Exato, um tema super sensível. A questão central parece ser a aplicação do aumento de pena por continuidade delitiva. Mas quando não se sabe o número exato de vezes que aconteceu, como fica? Processos, infelizmente. A terceira sessão decidiu o seguinte: mesmo sem saber o número exato dos atos, dá para aplicar a fração máxima de aumento. Aquela de 2/3. Essa mesma, 2/3, do artigo 71 do Código Penal. Mas tem uma condição, claro. Isso se ficar evidente pelo longo período e pela frequência dos abusos, que houve, pelo menos umas 7 repetições ou mais. Entendi. A lógica é que a dificuldade de provar o número exato, Exato. que foi causada pela própria rotina de abuso imposta pelo agressor. Isso não pode acabar beneficiando ele com uma pena menor, né? O STJ focou na duração, na frequência, contextualizando aquele critério numérico que a gente conhece. Faz todo sentido. Adapta a regra à realidade dura desses casos. Mas teve uma ressalva importante também, né? Sobre não misturar tipos diferentes de estupro para essa contagem. Correto, bem lembrado. O STJ reafirmou que não cabe aplicar a continuidade delitiva entre o estupro qualificado, lá do 213, parágrafo 3º, e o de vulnerável, do 217-A. Por quê? Porque os bens jurídicos que cada um protege são diferentes. Então, não se misturam para esse efeito. Entendido. Bom, ainda no direito penal, mas agora olhando para a questão financeira. Temos o tema 1166, apropriação indébita previdenciária. Isso, no RESP 1982304. O STJ definiu a natureza desse crime. Isso muda as coisas na prática, né? Muda bastante. A tese fixada é que ele é um crime material. O que isso quer dizer na prática? Que ele só se consuma, só está completo mesmo, quando acontece a constituição definitiva do crédito tributário, lá na esfera administrativa. Ah, aquele momento em que a Receita diz, ok, o valor devido é este e está confirmado. Exatamente esse momento. E um maior impacto disso é na prescrição, certo? Precisamente. A contagem do prazo para prescrição só começa a correr a partir daí, dessa constituição definitiva. É basicamente a mesma lógica da súmula vinculante 24 do STF. Que era para crimes tributários da Lei 8.137. Isso, sem o lançamento definitivo do tributo pela administração, não há crime consumado para fins penais. O STJ alinhou o entendimento com o Supremo. A ação penal depende dessa condição objetiva. Bem interessante essa conexão forte entre o administrativo e o penal. Agora mudando para execução penal, tema 1208. Decidido também pela terceira sessão. A discussão aqui é se o juiz da execução pode considerar reincidência para analisar benefícios, tipo progressão de regime, mesmo que a sentença lá atrás não tenha reconhecido isso expressamente. E a resposta do STJ foi? Sim, pode. O ponto-chave aqui é separar as fases, as funções de cada juiz. Como assim? O juiz que condena, lá na fase de conhecimento, ele analisa a reincidência para aumentar a pena, se for o caso. É agravante do artigo 61, inciso I. Já o juiz de execução... Ele olha outras coisas. Exato. Ele avalia as condições pessoais do sujeito para ver se ele pode receber benefícios como a progressão. Isso está lá na Lei de Execução Penal, artigo 66. São momentos e finalidades diferentes. Mas aí não viola a coisa julgada? Porque a sentença já não tinha fixado a pena sem essa agravante, por exemplo? Então, segundo o STJ, não viola, porque a reincidência é vista como um fato objetivo, faz parte do histórico da pessoa. E o juiz de execução pode e deve levar isso em conta ao analisar os requisitos subjetivos para um benefício. É um dado sobre o comportamento dele, relevante para essa fase. Entendi a distinção. Bom, mudando totalmente de área agora, direito administrativo.
um recurso em mandado de segurança de Santa Catarina. O RMS 68504. Sobre a nova lei de licitações e o credenciamento de leiloeiros. Parece bem específico. É específico, mas mexe com a aplicação da nova lei, a 14.133. A primeira turma definiu o seguinte: a administração pública só tem a obrigação de manter um edital de credenciamento de leiloeiros aberto permanentemente lá no site dela, se duas coisas acontecerem. Quais? Primeiro, se ela escolher fazer a seleção por credenciamento, em vez de usar um servidor ou fazer um pegão. E segundo, se essa escolha for feita já sob a vigência da nova lei. Ah, então não é algo automático para todo leilão. Não mesmo. A Lei 8.666, a antiga, não tinha essa exigência. É a nova lei que trouxe essa obrigação de publicidade permanente, mas só para essa hipótese específica, credenciamento sobre a nova lei. Existe uma margem de escolha para a administração aí. Certo. Voltando para as relações privadas, direito civil agora. Um RESP sobre os efeitos da prescrição. RESP 2881-100. O que acontece com a dívida depois que passa o prazo para cobrar? Ela some? Pode cobrar por fora? Olha, a terceira turma foi bem direta. Uma vez que se reconhece a prescrição da pretensão de cobrar, o credor não pode mais exigir essa dívida, nem judicialmente, nem extrajudicialmente. Ah, então bloqueia as duas vias. Exatamente. A chave é entender a diferença. A prescrição atinge a pretensão, que é o poder de exigir o pagamento. Ela não apaga o direito em si, o crédito. Como a pretensão pode ser exercida tanto na justiça quanto fora dela, a prescrição barra ambas as formas de exigir. Mas a dívida continua existindo, então? Tipo como uma dívida moral? E se o devedor resolver pagar mesmo assim depois de prescrita? Isso. Ela vira o que o Código Civil chama de obrigação natural. Por isso, se o devedor pagar voluntariamente, sabendo ou não da prescrição, ele não pode depois pedir o dinheiro de volta. É o que diz o artigo 882. Mas, reforçando, o credor perdeu o poder de forçar o pagamento. Claríssimo. Para fechar este bloco, vamos para o direito do consumidor, um RESP que discutiu publicidade exagerada, o tal do puffing. Isso, o RESP 1370.677. A quarta turma analisou se esse tipo de exagero, por si só, pode gerar dano moral coletivo. Qual foi a conclusão? A conclusão foi que não, por si só, não gera. O puffing é aquele exagero mais subjetivo, sabe? Tipo, o melhor hambúrguer da cidade deixa sua roupa super macia. No caso concreto, era um ar-condicionado antigo, de 1989, que a publicidade chamava de silencioso. E por que isso não seria dano moral coletivo? Muita gente podia se sentir enganada. O STJ entendeu que, primeiro, silencioso em 89 era provavelmente uma comparação com modelos ainda mais barulhentos da época. Mais um exagero do que uma mentira objetiva. E segundo, para ter dano moral coletivo, a ofensa tem que ser grave, sabe? Intolerável, tem que atingir valores essenciais da sociedade. E um exagero publicitário não chegaria a tanto. Segundo o tribunal, não nesse caso. Foi visto mais como um mero aborrecimento ou uma hipérbole comum na publicidade, especialmente daquela época. Não atingiu aquele nível de gravidade social necessário para configurar o dano coletivo. Ufa! Cobrimos bastante coisa nesse bloco, hein? Penal, execução penal, administrativo, civil, consumidor. Deu para ver como o STJ atua em áreas bem diferentes, lidando com questões bem práticas. Sem dúvida. Cada julgado desses acaba ajustando as regras do jogo em algum nível. É fundamental ficar de olho nessas interpretações. E fica o convite, claro, para quem nos acompanha continuar essa exploração com a gente nos próximos blocos. Com certeza. A gente se vê então no próximo bloco para continuar essa análise do informativo 792. Até lá. Vamos lá, pessoal, direto para o último bloco de análise do informativo 792 do STJ, aquele de 24 de outubro de 2023. A gente continua a nossa conversa, agora focando nos 5 julgados e temas finais dessa edição. Certo, vamos começar então com um caso que, nossa, deu o que falar, né? Sobre investigação no mundo digital. É o agravo regimental no ARESP 2.309.888, lá de Minas, da 5ª turma. O que pegou aí? Pois é, esse caso valida a prova que vem do espelhamento do WhatsApp Web, sabe? Mas o STJ deu uma roupagem diferente.
Diz que é tipo uma infiltração de agente virtual. Infiltração virtual. Como assim? É para ser lícita, precisa de ordem judicial antes, bem fundamentada, e tem que olhar a proporcionalidade, né? Ver se a medida era mesmo adequada e a subsidiariedade. Subsidiariedade quer dizer se não tinha outro jeito menos invasivo de conseguir a prova. É isso. Exatamente. Tinha que ser o último recurso, digamos assim. E o tribunal foi buscar fundamento em várias leis para justificar isso. Ah, é? Quais leis entraram nessa história? Olha, foi uma costura interessante. Usaram a lei das organizações criminosas, que já fala da infiltração, inclusive a virtual, no artigo 10A, né? Sei, a 12.850. Isso. E também a lei de drogas, que tem algo parecido, o marco civil da internet para a questão do acesso aos dados com ordem judicial e até a lei de interceptação telefônica. Juntando tudo, eles construíram a base para validar o espelhamento como essa infiltração. Entendi. Então, na prática, o espelhamento autorizado judicialmente seria uma forma de furar o bloqueio da criptografia. Exato. Como a criptografia ponta a ponta impede o acesso direto, né? O espelhamento com ordem judicial vira uma ferramenta importante, principalmente contra crime organizado, essas coisas mais complexas. E aquela história de não produzir prova contra si mesmo, como fica? O STJ afastou isso. Argumentou que a pessoa está ali se comunicando de forma espontânea, né? Não está sendo coagida a falar. E disse também que a prova digital, a princípio, é considerada confiável. Se a defesa achar que não é, aí é ela que tem que provar. Certo. Na prática, então, isso dá mais poder para a investigação digital, mas sempre com um juiz de olho. Isso, um aval importante para essas técnicas modernas, mas com controle judicial forte. Para a defesa, claro, complica um pouco. Imagino. Tem que ficar mais atenta ainda à cadeia de custódia, à decisão que autorizou. Exatamente. A análise fica mais detalhada. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda no penal. Tem o ARESP 2.267.828, também de Minas, quinta turma. Aqui a discussão é dano moral, mas para a pessoa jurídica, para a empresa. Muda alguma coisa? Muda. E bastante. O STJ foi claro. Para a empresa não rola fixar a indenização mínima por dano moral assim, de ofício, na sentença penal. Precisa ter pedido da acusação e, o mais importante, prova durante o processo. Prova de quê? Prova de que o crime realmente abalou a chamada honra objetiva da empresa. Ou seja, a imagem, a reputação dela no mercado. Tem que mostrar que o crime arranhou a imagem dela. Ah, entendi. Não é como para a pessoa física que às vezes o dano é presumido, né? Para a empresa tem que comprovar o estrago na reputação. Exatamente. Sem essa prova concreta nos autos, o juiz penal não pode sair fixando o valor, mesmo que alguém tenha pedido genericamente. Faz sentido. Agora, um caso bem peculiar, eu diria, sobre execução penal. Um detento que se recusa a comer algo que ele acha que está estragado. Isso pode dar falta grave? É um caso da quinta turma, tem segredo de justiça. Olha, segundo o STJ, não. Essa recusa, se for pacífica e individual, não configura falta grave. Mas e o artigo 50 da LEP, que fala de incitar movimento para subverter a ordem? Pois é, mas o STJ interpreta que essa falta grave exige uma ação mais coletiva, sabe? Tipo um motim, uma insubordinação organizada. A simples recusa de comer algo que parece impróprio, feita de forma tranquila. Seria tipo um direito dele. Isso. O STJ enxerga como exercício do direito à alimentação adequada, que está lá no artigo 41 da LEP, e até como liberdade de expressão. Desde que não coloque em risco a disciplina, a segurança está valendo. É uma questão de preservar a saúde e a dignidade. Interessante essa visão. Bom, vamos agora para dois temas que foram afetados para julgamento em repetitivo. Isso significa que a decisão vai valer para um monte de casos, né? O primeiro é o tema 1218. Sim, esse tema está ligado a vários RESPs, tipo o 2083-701. A terceira sessão vai finalmente bater o martelo sobre aquela discussão antiga. A pessoa ser reincidente ou ter maus antecedentes impede, por si só, que se aplique o princípio da insignificância no crime de descaminho, mesmo se o valor do imposto sonegado for baixo. Ah, essa briga é clássica. O valor é pequeno, mas o sujeito vive fazendo isso. A decisão vai dizer o que pesa mais, o tamanho do prejuízo ou o histórico da pessoa, né? Exatamente. É o confronto entre olhar só para o fato, para o dano pequeno, ou olhar também para o autor,
para a habitualidade dele. A definição disso vai ter um impacto gigantesco, com certeza. Muita gente esperando por isso. Com certeza. E para fechar os destaques, temos o tema 1219. Esse foi afetado no RESP 2822-481. O que está em jogo aqui? Também vai para a terceira sessão. A discussão é bem processual. Princípio da fungibilidade recursal. Basicamente, o STJ vai definir se dá para aceitar uma apelação quando o recurso que cabia mesmo era o recurso em sentido estrito, o rese. Ah, o famoso erro no nome do recurso. Parece só um detalhe, uma formalidade, mas errar isso pode custar o direito de recorrer, né? Pode, e muito. A fungibilidade é aquele princípio que permite consertar o erro, mas tem limite. O STJ vai dizer quais são os critérios para aceitar essa troca entre apelação e rese. Tipo, não pode ter sido má-fé, nem um erro muito básico e tem que ter entrado no prazo do recurso certo, é isso? Isso mesmo. Ausência de má-fé, inexistência de erro grosseiro e tempestividade. A decisão vai esclarecer se trocar a apelação por rese é um erro desculpável ou se é considerado grosseiro. Isso afeta diretamente o acesso à justiça, né? E se a gente olhar para tudo isso junto, a gente vê o direito correndo atrás, né? Tentando se adaptar. Seja a tecnologia, como lá no caso do WhatsApp, Sim. seja as questões mais humanas da execução penal, como a recusa do alimento, ou mesmo a essas filigranas do processo, como a fungibilidade, que podem definir se um caso vai ser revisto ou não. Fica aquela reflexão, né? Até onde a forma pode ir sem atrapalhar a busca pela justiça real, material. Excelentes pontos para a gente fechar essa análise do Informativo 792. Foi uma ótima conversa. Agradecemos demais a companhia de quem nos acompanhou aqui no canal Juris 360 Lab. E olha, se esse conteúdo foi útil, se ajudou a entender melhor esses julgados, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises. Muito obrigada e até a próxima.